Mas Deus, Ele não nos rotula de forma alguma. Ele nos chama de filho. Aleluia. Todas as vezes que às vezes quando a pessoa te olha e vê você com um posicionamento diferente dos demais, eles vão te rotular. Eles vão te perguntar, às vezes, quem você é. Quantas vezes você já esteve em algum ambiente com o seu posicionamento diferente e a pessoa te perguntou, você é crente ou você é evangélico? Por quê? Porque quando Deus, Ele nos liberta, nós somos realmente livres. E às vezes nós estamos em certos lugares e as pessoas nos olham e ela percebe que somos evangélicos. E são nesses momentos, irmãos, que nós temos que usar essa oportunidade para falar de Jesus. Quando a pessoa te perguntar, você é crente? Você é evangélico? Sim, eu sou. E aproveite e pergunte seu nome, se ela também é. Se não for, pergunta se quer uma oração. Evangelize. Eu fui em uma festa de um grupo de contadores que eu faço parte. Quando eu cheguei lá nesse lugar, as músicas eram pagode, cerveja, aquela coisa. E eu comecei a ficar retraída no ambiente. Retraída totalmente. E aí a minha amiga chegou e falou assim, tu está se sentindo fora, por quê? Você não gosta dessas músicas? Eu falei para ela, eu não faço parte desse ambiente. Eu acho que eu vivo numa bolha diferente. Aí ela, por quê? Ela falou assim, por que você em qual mundo você vive? E aí eu falei para ela, eu vivo no mundo de Jesus. Ela, tu é crente? Ela, eu sabia, eu só não queria te perguntar. Falei, sou. Aí ela, mulher, tu tem a cara mesmo de crente. Eu falei, eu não tenho a cara, eu sou. Eu sou. Ela falou assim, nossa, que maravilha. Aí ela falou assim, pois depois eu quero que você ore por mim. Eu falei, senhora, na hora que você quiser, nós vamos lá no banheiro e eu oro por você. Então, irmãos, às vezes nós ficamos com vergonha de nos posicionar quem somos em certos lugares. Às vezes com medo de críticas ou com medo de que as pessoas irão falar de você. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você. Vocês já ouviram o irmão Hamilton dando testemunho dele aqui, dizendo que quando eu fazia a célula na casa dele, eu orava super alto, e aquilo incomodava ele. E a irmã Wanda um dia me falou, e eu disse para ela, irmã, agora eu não sei como que eu vou fazer, porque não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou ter que pedir para ele orar abaixo em meu ouvido. E no dia que ela me falou isso, eu acho que foi o dia que eu mais orei alto. Na casa dela. Porque não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele que faz em nossas vidas. Quando nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. O Cristo, Ele não nos define pelo nosso erro. Ele não vai nos definir pelo que nós já fomos, mas é pelo que nós somos agora. Quando nós estamos em Cristo, somos libertos de verdade. Eu lembro que uma vez a irmã Wanda me confessou que o sonho dela era que tirasse uma foto que tinha no portão dela de uma santa. Ela falou, irmã, toda vez que eu chego aqui isso me incomoda, mas eu não vou tirar enquanto o meu marido não quiser. E um belo dia eu cheguei lá e não estava mais. E ela falou, ele tirou para a glória de Deus. Então, nós não podemos desistir. Tem pessoas que vão querer te barrar realmente para você não fazer a obra do Senhor, não falar de Jesus, te intimidar, mas você não deixa o inimigo te parar. Porque hoje o irmão Hamilton é um dos melhores obreiros da nossa igreja, está aqui sempre ao lado do missionário Carlos. Porque insistimos, a irmã Wanda mais ainda em oração, em relicência de estar sempre ali aos pés do Senhor, pedindo a salvação.
E para isso nós é uma alegria. Então nós não podemos deixar que o inimigo nos barre de falar de Jesus para outra pessoa. Então, o que nós precisamos? Precisamos estar sempre firme na presença do Senhor. Ele se aproxima com graça e verdade, conhece as nossas quedas, as nossas lutas e até aquilo que ninguém sabe. O Senhor, Ele conhece tudo em você, até o que você nem confessa, nem por mais íntimo da sua confiança. Mas mesmo assim, Ele te ama. E mesmo assim, Ele te perdoa. E mesmo assim, Ele está com você. Em 1 João 1,9, está escrito assim. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, o Senhor, Ele não só nos perdoa, mas Ele nos purifica. E nós podemos ser gratos a Deus por isso, porque nós somos purificados por Jesus. E isso nos transforma. Por isso, irmãos, nós, nesse projeto Casa de Paz, que nós vamos começar agora, a partir de segunda-feira, nós precisamos nos unir para que nós conseguimos alcançar o máximo de irmãos, o máximo de pessoas possíveis para trazer para a casa do Senhor. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão chorando, estão sangrando, estão sofrendo aí fora, precisando de um abraço, precisando de ouvir de que ela é importante, de que Deus morreu na cruz por ela, mas às vezes não tem força de estar aqui. Às vezes ela tem medo, tem vergonha de estar aqui por causa do seu pecado. Mas nós também já fomos pecadores e somos ainda, porque não somos santos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos ensina, que nos dá força para prosseguir. E esse evangelismo da Casa de Paz vai ser uma coisa maravilhosa. Eu creio que o Senhor irá trazer muitas almas para nós podermos estarmos juntos e crescermos juntos na presença do Senhor. A liberdade que vem de Jesus não é ausência de problemas, mas presença constante de esperança, fé e de alegria. Olha só, a presença de Deus na nossa vida, Ele nos traz uma esperança. A gente sempre, quando estamos com problema, nós sempre pensamos, amanhã é um outro dia, amanhã vai ser um novo dia, amanhã o meu milagre vai chegar. Nós sempre pensamos no amanhã com fé, de que vai acontecer o que nós queremos. É a mesma coisa quando nós falamos para as pessoas. Lá no meu serviço, é uma galeria, tem várias salas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu vou nas salas deles lá e falo de Jesus, oro. Quando a gente se reúne para limpar lá, porque lá somos nós mesmos que limpamos, quando é as outras turmas, que não é eu fico na janela e eu fico... E aí, gente, como é que você está? Bora limpar. Eu falei, já falou com Jesus hoje? E essa coisa de convidar eles realmente para viver a vida de Cristo. Então, nós precisamos falar de Jesus aonde estamos. Eu falei para minha amiga lá da galeria, olha, eu vou sair daqui, até julho eu vou sair daqui. Ela, se você sair daqui, eu também vou sair. Eu, por quê, mulher? Ela, porque a alegria dessa galeria é quando aparece na janela. Eu falei, né? Ela, quando aparece na janela, é bom demais. Ela vai passando, eu dou bom dia. E aí, já falou com Jesus hoje? Isso é muito importante. Precisamos incentivar as pessoas a falar com Jesus, a estar
procurando Jesus, a estar na presença do Senhor. Eu falo para todo mundo que os meus amigos têm que orar mais do que eu. A Dinólia fala, a minha amiga tem que orar mais do que eu. Eu falei, então, nós dois estamos competindo. Eu tenho que orar mais do que você e você mais do que eu, né? E a Suelange também, eu vou falar a mesma coisa para ela. Mas isso é uma forma de falar de que os nossos amigos têm que ser pessoas que se aproximam de Deus, que são próximos de Jesus. Porque quando a gente precisar de um colo amigo, a gente vai ter um colo do Espírito Santo. Aquela pessoa vai ser usada pelo Espírito Santo para te dar um abraço, para te confortar, para falar de Jesus, para te dar uma palavra de ânimo. Porque não é todo dia que nós estamos animados, mas o Espírito Santo está ali a todos os dias para nos animar. Aleluia! A liberdade vem de Jesus, igual eu falei, não pense que estarmos em Cristo não é ter problemas, mas estarmos em Cristo é a certeza de que nós teremos vitória em nossos problemas. Aleluia! Glória a Deus! Em Romanos 8:1, nós temos uma palavra cheia de poder. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, nós começamos dizendo que, portanto, se o Filho os libertar, vós de fato serão livres. Depois nós falamos que o Senhor não vem como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu pulei esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí ele fala assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação. Há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, Ele te perdoou, te purificou, e agora Ele está falando que não há condenação nenhuma sobre você. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele está nos dizendo que nós não podemos nos definir pelo que nós fizemos, mas que nós devemos nos reconhecer pelo que Cristo fez por nós na cruz. Porque Ele morreu na cruz, foi para nos purificar, foi para nos libertar. E às vezes, mesmo quando nós estamos na igreja, nós nos sentimos presos. Nós nos sentimos pequenos. Às vezes, nós deixamos que certos pensamentos nos parem de caminhar com Cristo. Nós temos, às vezes, medo de estar fazendo o que Deus quer que nós façamos. Às vezes, nós temos medos, às vezes, somos tímidos. Às vezes, o nosso dia a dia é muito sufocante, não nos deixa fazer o que Deus quer que nós façamos. Mas nós precisamos viver o que Cristo tem para nós. Não é porque nós temos a nossa vida lá fora que nós não podemos inserir Jesus no nosso dia a dia. Muito pelo contrário, precisamos inserir primeiro Jesus no nosso dia, para depois vivermos lá fora. E às vezes fazemos ao contrário, né? Quando recebemos essa verdade, deixamos o peso da culpa e do julgamento e aprendemos a caminhar em humildade e confiança. Pois, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Quando Deus está conosco, nós temos a verdadeira liberdade. Quando nós vamos para a casa de paz, nós vamos assim, como os guerreiros mesmo. Eu, quando fui fazer a casa de paz do ano passado, mais a irmã Eva, nós fomos como guerreira, porque tinha dia que parecia que era pesado. Os primeiros dias que nós fomos fazer a casa de paz, você tem noção, a pessoa nem queria receber nós. Não queria receber a gente. Foi porque nós insistimos, a irmã Eva insistiu muito para ir, aquela coisa, mas ela não queria.
os primeiros as 3 primeiros dias que nós fizemos, foi assim uma guerra muito grande. Porque a pessoa, ela estava num momento tão difícil da vida, que ela não queria falar com ninguém, ela não queria ver ninguém, ela estava num momento de depressão profunda. E a irmã Eva nem sabia, porque ela nem tinha falado. Ela falou depois lá, deu testemunho. E assim, então, mas a irmã Eva não estava entendendo por que ela não queria receber a gente. E a gente foi, oramos, ungimos, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No 4º dia, ela já estava falando assim. Foi, já estava conversando com a gente, participando, já estava falando que dia vai ser o próximo. E já estava aquela alegria de nos ver. No primeiro dia, no segundo dia, eu perguntei para ela, qual a benção que você quer? E ela falou assim para mim, eu quero um emprego. E eu falei, gente, era só 7 semanas. Eu falei, nas 7 semanas de terminar essa campanha, você vai estar empregada. E eu fiquei assim depois, falei, Jesus, agora o Senhor vou ter que orar mais, o Senhor vai ter que cumprir. Porque eu falei para a pessoa, agora o Senhor vai ter que abrir portas. E eu comecei a orar, Senhor, abre porta, Senhor, abre porta. Só que eu não sabia que ela tinha ela estava com problema de depressão. E aí, quando foi no 5º dia, ela falou. No primeiro dia, eu estava com depressão, estava assim. Quando foi no 5º, ela também arrumou emprego. Foi, ela arrumou 2 propostas de emprego. E aí ela escolheu o que ela queria. Viu? Foi, né? E aí, ela estava com problema de depressão também, a gente não sabia. E ela confessou lá para a gente, que através das nossas idas na casa dela, com oração, ela se curou. Ela falou que se curou. Ela falou lá, gente, eu estou curada da depressão. As suas orações, sua vinda aqui nos animou, me levantou. Agora eu estou melhor, estou curada. Então, irmãos, se você tem um chamado de se levantar para evangelizar, para fazer uma casa de paz, não fique com medo. Primeiro, nós vamos ser capacitados pelo Espírito Santo. O missionário vai nos capacitar para nós fazer o ID. Nós não vamos de qualquer jeito. Mas nós temos que ser instrumento na mão do Senhor. Ela está no serviço até hoje, não está, irmã Eva? Já vai fazer 1 ano, ela já continua no mesmo serviço. Ela não veio para o encontro, mas eu sempre converso com ela, oro com ela pelo celular. Ficou uma pessoa que a gente fica próxima. Então, assim, não deixe de fazer a obra do Senhor por medo. Às vezes, no primeiro dia, no segundo dia, vai ter resistência. Mas depois você vai ter testemunho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em 2 Coríntios 3,17, fala assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde tem o Espírito Santo de Deus, lá tem liberdade. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim para mim, irmã Simone, eu amo a sua palavra, só que você fala muito alto. A irmã, aquilo foi a mesma coisa dela me dado um tapa na cara. Aí eu fiquei assim, aí eu cheguei em casa triste, falei, Senhor, eu não vou mais pregar, porque eu não sei falar baixo, eu não sou essa mulherzinha, princesinha, que é caladinha, quietinha, eu sou assim, dependendo do lugar, mas quando eu estou na presença de Deus, eu me extravaso. E aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte, quem molda sou eu, quem fala sou eu, quem faz sou eu, você só é instrumento em minhas mãos. E aí eu falei para o Senhor, pois agora eu grito, eu danço, eu pulo, eu faço o que o Senhor quiser, e seja onde for. E quem estiver achando ruim, o Espírito Santo irá tratar.
Se for demônio, vai cair na hora. E aí, irmãos, outro dia essa irmã falou para mim assim, faz tanto tempo que a senhora não prega. Eu falei assim, irmã, é porque eu estou me enchendo tanto, que no dia que for derramar, vai ser um poder tão forte. Aí ela falou assim, ei, irmã, todas as vezes no encontro com Deus, a senhora é usada por Deus. Eu falei, então, já estou guardando para o encontro com Deus. Irmãos, mas é porque quando a gente está na presença do Senhor, nós não temos que nos ficar recatada, nós temos que deixar que o Espírito nos molde. Não somos nós que vamos falar o que o Espírito Santo quer que nós fale, nós somos instrumento na mão do Senhor Jesus. A mesma coisa quando nós estamos na célula. Às vezes nós estamos na célula e começa aquela oração baixinha, as pessoas não querem deixar que o Espírito Santo move. Não, irmãos, deixa que o Espírito Santo fale, deixe que Jesus se expresse através de você, para que ali haja cura, haja libertação, haja transformação, haja batismo do Espírito de Deus na vida daquelas pessoas. Porque a célula, ela também é a continuação do culto. Ali é um evangelismo que nós estamos fazendo. Em Colossenses 3:13. Hoje eu fiz igual meu mestre. Peguei um monte de versículo. Suportai vós uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, e aqui vem uma coisa que nos trava, é o perdão. Eu sei que para uns perdoar é muito difícil, às vezes é até sufocante. Eu já ouvi pessoas dizendo que quando fala no perdão, chega, dói o coração. E aí eu fico pensando, e aí eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, é o seguinte, uma coisa que eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi, quando eu aceitei Jesus, porque eu era bem vingativa, eu já falei isso no encontro, né? É que eu aprendi que todas as vezes que alguém me magoasse, eu iria perdoar. Mas eu ia jogar aquela mágoa no mar do esquecimento. Irmãos, eu aprendi isso com Deus. Deus me... Eu até falei para o Senhor o seguinte... Oi. Eu falei para Deus, Deus, se o Senhor não tivesse me ensinado a jogar a mágoa no mar do esquecimento, eu acho que eu não ia para o céu, porque eu guardava muita mágoa das pessoas. Não era mágoa, eu não tinha raiva, eu só queria vingancinha, só que as pessoas sentissem o que eu tinha sentido. Mas eu não me preocupava se a pessoa estava com problema ou não estava, porque tinha feito. Eu só queria me sentir realizada. Ou seja, eu tinha que estar por cima de tudo. Mas o Espírito Santo, ele me ensinou a perdoar e jogar no mar do esquecimento. É tanto, irmãos, que tem coisas que eu te falo, que as pessoas fazem comigo, que eu nem lembro de verdade. Talvez a pessoa pense, Simone, eu não lembro, porque o Senhor realmente me ensinou a perdoar. E uma coisa que eu falei para a pessoa, eu falei assim, ora ao Senhor e fala, Senhor, eu tenho dificuldade em perdoar, me ensina a perdoar como o Senhor perdoa, me ensina a jogar no mar de esquecimento como o Senhor faz, porque você imagina, se o Senhor fosse vingativo, não tinha um ser humano em cima dessa terra, porque nós todos os dias estamos ali insultando Jesus com alguma coisa, e o Senhor, Ele nos perdoa. E Ele joga no mar de esquecimento porque Ele não joga na nossa cara. E nós precisamos ser assim também. E termos um coração realmente quebrantado para o perdão. Temos que perdoar, irmãos. Porque
Quando nós não perdoamos, somos nós que sofremos, porque é nós que nos rejeitamos, é nós que não deixamos o Espírito Santo agir, somos nós que não recebemos as bênçãos que precisamos. Por isso o perdão é necessário. Quem foi liberto por Cristo, aprende a libertar com palavras que edificam, atitudes que curam e amor que acolhe. Quando a gente é realmente lavado e remido no sangue do Senhor, nós temos um amor que acolhe. Em vez de nós afastarmos as pessoas, nós aproximamos das pessoas. Vivemos essa liberdade todos os dias, sabendo que ela começa em um coração rendido a Deus. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando conhecemos a verdade, ela vos libertará. E que nós possamos conhecer essa verdade verdadeiramente. Porque às vezes nós queremos viver como a irmã falou aqui, a irmã Zumira falou aqui, da questão de às vezes nós olharmos para o ímpio e dizer, mas ele tem tudo. E eu que sou crente não tenho nada. Mas, na verdade, será que nós estamos vivendo verdadeiramente esta palavra? Nós estamos vivendo verdadeiramente a verdade de Cristo para ser liberto? Nós deixamos as nossas dores para trás para podermos vivermos o que nós precisamos viver em Cristo? O Vitor falou aqui que nós precisamos estar em águas mais profundas, não ficar no raso. Até onde está a água das suas pernas? Como você está se mergulhando? Qual é o propósito? Estar num culto, às vezes domingo e quarta-feira, em todas as células, não me define como um cristão que está verdadeiramente liberto. O que nos define que estamos verdadeiramente libertos é quando perdoamos, é quando nós estamos na presença do Senhor em oração, em comunhão, e quando nós deixamos o Senhor moldar o nosso caráter. É isso que nos molda como crente, como servos do Senhor. Mesmo quando o mundo aponta, Jesus acolhe. Quando caímos, Ele nos levanta. E quando erramos, Ele nos ensina. Quando nós estamos errados, o Senhor, Ele nos ensina qual caminho devemos seguir. E quando nós caímos, Ele nos levanta. Quantas vezes você já foi levantado por Jesus? Quantas vezes o Senhor já te levantou de algo que talvez você falou para você mesmo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso. Mas às vezes as suas forças foi pouca e você fez. E depois o Senhor foi lá, te lavou, te levantou e cuidou de você. Quando nós vemos a história dos dois filhos, do filho pródigo, a gente vê que aquele filho pródigo, ele pegou tudo que ele tinha direito e foi para o mundo, viver a vida dele lá. Só que lá ele ficou com o coração quebrantado e voltou para a presença do Senhor. Mas o que estava já na casa do Senhor, ele não ficou com o coração quebrantado. Ele ficou chateado. E quando eu vejo essa história desses dois filhos, eu fico olhando às vezes para os irmãos de dentro da igreja. Tem aqueles que vai para o mundo, anda o mundo inteiro e depois volta para a casa de Deus com ali o primeiro amor, com aquele fogo do primeiro amor. E nós que estamos aqui dentro, às vezes nós não damos o lugar para o primeiro amor do Senhor, aquele fogo do primeiro amor, de estar na presença de Deus, de fazer a obra do Senhor, de viver em comunhão, de estarmos em unidade. Porque nós ficamos preocupados com o que saiu e não com o que nós estamos vivendo dentro da igreja. E na casa de paz nós vamos ter muito isso. Irmãos que foram, pessoas que foram,
mas que vão voltar para dentro da igreja com o primeiro amor. E nós também vamos ter que estar vivendo o primeiro amor, para poder cuidar daqueles que estão voltando. Porque nós somos os filhos que ficou. Mas não podemos ficar com o coração ferido, porque aquele que foi está voltando com festa, recebendo festa. Porque nós já estamos aqui vivendo a glória do Senhor. E nós precisamos lembrar que Deus, Ele sempre vai nos levantar. Todas as vezes que nós cair, Ele vai nos levantar, se nós dermos oportunidade para isso. O justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. Provérbio 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Presta atenção nessa palavra. O Senhor aqui está sendo bem justo. Ele está falando que o justo cairá, mas se levantará. Mas o ímpio, ele não se levantará. Por isso que nós temos que viver na integridade da presença do Espírito Santo. Para nós não estarmos nessa linha do ímpio. Para nós não estarmos aqui no nome do perverso. Mas nós estarmos levantados pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mesmo quando o mundo aponta, Jesus acolhe. Quando caímos, Ele nos levanta. Seguir Cristo é aprender a confiar, perdoar, recomeçar e amar melhor. Irmãos, todos os dias podemos recomeçar. Só que você não pode esperar para amanhã recomeçar. Recomeçar é agora. Recomeçar é hoje, é nesse momento. Porque nós não sabemos se amanhã vai recomeçar para nós. Então, nós precisamos recomeçar agora. O que é que eu preciso recomeçar na minha vida? O que é que eu preciso transformar na minha vida? O que é que está me impedindo de estar frente a frente com Cristo? O que é que está me prendendo a crescer na presença do Senhor? Então, recomece hoje. Não deixe para amanhã. Assim a nossa vida se torna testemunho vivo, levando luz onde há trevas, para paz onde há dor e esperança onde há vazio. Olha só, é justamente o que nós vamos ser na casa de paz. Quando a gente for na casa de paz, nós vamos talvez levar esperança para aquelas pessoas. Quando eu fui naquela casa o ano passado, eu não sabia que a pessoa estava com depressão. Mas no primeiro dia eu orei por isso, não sei porquê, mas eu orei. E o Senhor, e aí depois ela falou que ela estava assim. Tanto que o marido dela falou que ela estava desanimada, que ela não conversava mais com ninguém, que ela ficava trancada o tempo todo dentro de casa. Então, você vai levar fé e esperança para alguém de que Cristo transforma as vidas. De que Cristo muda as pessoas. Então, às vezes nós falamos bem assim, eu quero tanto ser usada por Deus, queria tanto que Deus fizesse milagre através de minha vida, né? Mas, irmãos, Deus, Ele vai te usar se você der a oportunidade. Se você se colocar na presença do Senhor, Ele vai te usar. Mesmo quando você acha que não vai. Porque eu juro que eu nem imaginava na minha vida que ela estava passando pelo que ela estava passando. Porque não foi comentado comigo, eu não sabia. Só depois eu fiquei sabendo. E foi bom, eu falo para o Senhor, obrigado, Senhor, por ter guardado isso. Porque talvez eu ia ficar receosa. Preocupada, talvez que o milagre acontecesse e se não acontecesse. E eu fui sabendo aos poucos de tudo que o Senhor fez. Também eu fiz uma casa de paz na minha vizinha, lá nas primeiras casas de paz, mas a Larissa, nós fizemos lá na minha vizinha, e aí ela aceitou Jesus, glória
a Deus e ela firme na presença do Senhor. Então, isso é bom, irmãos. A gente tem que ter esse tipo de iniciativa de fazer a obra do Senhor para a gente poder falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Em 1 Coríntios 10, 31, fala o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, se você comer, beber, seja lá o que for, que seja para a glória de Deus. Que você possa fazer tudo para a glória do Senhor. Não tenha medo de fazer as coisas para a glória de Deus. Porque Deus, Ele vai te dar uma força, uma coisa diferente. O Espírito Santo irá te encher de uma forma sobrenatural para que você seja instrumento na mão dEle. Confiamos na fé e na graça de Cristo, nosso Senhor, que nos liberta, nos salva, nos restaura, nos guia e nos conduz ao amor eterno. Filipenses 1:6. Olha só, quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, vivendo em comunhão, vivendo a unidade, o Senhor, Ele vem falar em nossos corações de uma forma diferente. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, você pode ter certeza que o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar, se você der oportunidade para isso. Às vezes nós falamos assim, mas o Senhor não completou, mas talvez você também não deixou Deus completar, você parou. Talvez você orava de madrugada, não ora mais. Você jejuava uma vez por semana, não jejua mais. Você vinha para o culto mais vezes, não vem mais. Às vezes você falava de Jesus fora do seu ambiente, do dia a dia você não fala mais. E às vezes você deixou de cultuar o Senhor em seu coração. Porque muitas vezes nós achamos que cultuar o Senhor é só estarmos aqui na casa de Deus, mas cultuar o Senhor é em todos os lugares que estamos. E às vezes nós nos deixamos levar pelo ambiente, deixamos nos levar pelas conversas. E às vezes nós nos deixamos nos levar pelo momento e esquecemos que nós somos filhos de Deus e somos diferentes. Não podemos ser influenciados por pessoas lá fora, nós temos que ser influenciadores. Eu digo para os meus filhos todos os dias, vocês não são influenciados, vocês são influenciadores. Aonde você estiver, vocês têm que ser influenciadores. Vocês são diferentes. Eu falo para eles todos os dias, vocês não são qualquer um. Vocês não são todo mundo. É tanto que eles falam isso para mim, quando eu falo alguma coisa. Mas eu não sou todo mundo. Mas não são todo mundo. Eu falo isso para os meus filhos. Vocês não são todo mundo. Vocês são separados. Vocês vivem numa terra diferente, em um mundo diferente, onde Deus reina. É ali onde Deus está, que é o centro que vocês estão. Não é no mundo. E eu falo para minhas filhas e para o meu filho, mesmo que vocês casem, no dia que vocês se desviar, eu vou dar uma pisa em vocês. Eu falei para o Orlando esse dia, ele falou, meu amor, mas quando ele estiver casado, nós não podemos mais. Mando do mesmo jeito, vou lá e ainda bato, e se o marido reclamar, bato nele também. Mãe, você... Aí ele, amor, eu falei, sim, é para eles entenderem que o caminho do Senhor é único. Nós não temos que nos desviar. É uma forma de falar de que eles têm que estar na presença do Senhor. Sei que é muito difícil controlar. Confesso que quando Larissa foi para a faculdade, eu orei muito ao Senhor. Falei, Senhor, guarda minha filha naquele lugar. Porque eu já fui para a faculdade, eu sei como é o ambiente. Senhor, guarda minha filha, não deixa ela se desviar. Senhor, faz com que ela seja instrumento em tuas mãos naquele lugar. Que ela fale de Jesus naquele lugar, mas que ela não seja influenciada, mas que ela seja influenciadora.
E eu orava sempre, 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 para que ela não fosse influenciada pelo aquele ambiente. Porque eu sei que a faculdade é um ambiente diferenciado, que envolve muitas coisas. Porque eu já participei desse ambiente, já vivi esse ambiente, sei como é. E nós temos que ter força para dizer não, porque às vezes nós somos excluídos. Mas a gente é excluído por uma coisa boa. Porque quando a gente é excluído e mantemos o que nós somos, nós começamos a influenciar, porque eles começam a se aproximar de nós, nos vendo de uma forma diferente, porque nós dizemos não para certas coisas. E eu orava muito pela vida dela, para que ela não fosse influenciada, mas que ela fosse influenciadora naquele ambiente. E agora é Ludmila, que Larissa já se formou para a honra e glória do Senhor, e aí Ludmila está caminhando, né? E depois é Natanael, então ainda tem um caminho de oração aí pela frente. Mas, desde já eu já falo para os meus filhos, falo para o Natanael, ele tem 10 anos, mas eu falo para ele, você não é todo mundo, não se envolva com o que não é de Jesus. E ele tem disso, tanto que tem vezes que ele nos faz vergonha, irmãos, em certos lugares. Quando a gente chega em certos lugares que tem bebida, eles falam bem assim, misericórdia, está amarrado. E é bem alto, irmão, na frente de todo mundo. E aí, esses dias, eu falei para ela, filho, quando a gente for fazer isso, a gente não fala alto não, a gente fala baixinho, só para nós, em espírito. Ele, mãe, mas senão o inimigo não vai ouvir, porque quando a gente fala só para a gente, é só a gente e Deus, mas eu quero que o inimigo ouve. E eu falei, mas não é assim, porque tem pessoas que não vão gostar. Eu não estou nem aí, mãe. Eu falei, não é assim. Não seja tão radical. Mas ele é assim. Mas é porque a gente já ensina ele esse ambiente, do que é de Jesus e o que não é agradável ao coração de Deus. Então, que você também seja assim, uma pessoa que influencia na presença de Deus, mas que não seja influenciável com as coisas desse mundo. Nós vamos viver agora o carnaval, que vai ter um monte de influências na vida das pessoas. Mas que nesse momento nós possamos viver a influência de Deus, em falar de Jesus nesse momento, em orar pelas pessoas, em trazer as pessoas para a casa do Senhor, em envolver elas na presença do Senhor. Porque nós não temos amigos só na igreja, às vezes nós temos amigos fora, e esses amigos nós não podemos deixar eles nos influenciar. Mas nós vamos influenciar eles a estar na casa do Senhor. Aleluia! Que nessa casa de paz agora você possa se levantar como um guerreiro do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, para fazer a boa obra. Eis-me aqui, Senhor, para ceder a minha casa, ou para pregar, ou apenas para acompanhar um irmão, ou para interceder. Irmãos, nessa campanha de Casa de Paz, a gente precisa muito de oração. Porque nós iremos em casas que nós não conhecemos, não sabemos o que nós iremos enfrentar. Nós precisamos muito de oração. Então, que vocês se levantem em oração, se levante como os guerreiros do Senhor, para podermos fazer aqui uma frente de homens e mulheres, jovens, para poder guerrear e ganhar muitas almas para o Jesus. Que nós, no dia do nosso encontro com Deus, nós possamos ter aqui 50, 60 pessoas sendo transformado, passando pelo primeiro momento de encontro com Deus, com transformações de vida. Que nós possamos ser instrumento na mão do Senhor. Vamos ficar de pé? Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu disse que era 10 minutos, né? Mas o missionário, ele não disse que era só 10 minutos, não, só para tu, Vitor, que ele deu 10 minutos. Para mim, ele não me deu 10 minutos, não, foi mais. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Espírito Santo do Senhor. Irmãos, agora eu quero te convidar a você orar. Se você tem algum medo, se você tem alguma aflição, que você agora possa colocar na presença de Deus e pedir ao Espírito Santo do Senhor, que Ele venha agora te dar força,
venha te transformar, te mudar, te moldar a ser uma atalaia do Senhor Jesus. Porque nós precisamos, irmãos, estar fortalecido para ser instrumento na mão do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, na Tua presença. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor transforma, que o Senhor muda, que o Senhor levanta, Senhor Jesus, o que está caído. Nesta noite, Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha transformar vidas, Pai, aqui nesta noite. Pai, que pessoas, Senhor Jesus, que estão se sentindo, Pai, sobrecarregados, que estão se sentindo, Pai, cansados, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer agora, Espírito Santo de Deus, a Tua calmaria, Senhor Deus. Possa derramar agora, Senhor, sobre essas pessoas, Espírito Santo, o Teu fardo que é leve. Oh, Jesus Todo-Poderoso, que hoje, Senhor Jesus, aqui as pessoas possam sentir, Pai, a Tua presença verdadeira em seus corações. Possa, Senhor Jesus, cair por terra, Pai, todo medo, Espírito Santo de Deus, toda aflição, toda negação, Pai. Que corações, Pai, aqui hoje possam ser moldados. Se tem pessoas com dificuldade de perdão, que nesta noite o Senhor possa transformar, Pai, este coração. Ensina, Pai, essa pessoa a perdoar com alegria, a perdoar verdadeiramente, Senhor Jesus. Espírito de Deus, que o renovo do Senhor esteja sobre nós. Pai, que esta noite, Senhor Jesus, não seja apenas uma noite, Pai, no qual nos reunimos, mas que as pessoas, Senhor Jesus, saiam daqui cheias do Teu poder, cheias do fogo do Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo, Teu fogo nesta igreja, que a venha sentir, Espírito Santo. Tens liberdade, Deus, aleluia. Santo é o Teu nome. Nós queremos a Tua presença, Pai, em nossos corações. Nós sabemos, Espírito Santo de Deus, quando o Senhor está sobre nós somos verdadeiramente libertos, curados e transformados. E estamos, Senhor Jesus, nessa guerra, Senhor Deus, da casa de paz, para trazer, Senhor, para ser instrumento em Tuas mãos, conquistar novos territórios, Pai, ganhar novas almas, Senhor Jesus, para a Tua igreja, Pai. Nós não queremos, Senhor, quantidade, mas queremos qualidade. Qualidade do Evangelho, qualidade da Tua presença, qualidade de jejum, qualidade de oração, Espírito de Deus. Enche, Senhor Jesus, que possamos dar para o Senhor o nosso melhor, que possamos nos dedicar, Senhor Jesus, cada dia mais em Tua presença, porque nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Espírito Santo. Quem foi abençoado com essa palavra? Amém? Simone é uma bênção, né? Serva de Deus, desde 2007 nessa igreja, ainda era lá do outro lado, né, meu senhor? E hoje está aqui pregando para a glória do Senhor. Irmãos, nós precisamos de soldados guerreiros para nós fazermos aí pelo menos 30 casas de paz aqui na nossa igreja, amém? O pastor André estabeleceu um alvo de 50, a igreja lá é mais nova do que essa aqui, né? A igreja nossa lá é desde 2012, né? Lá no Aurene 1 estabeleceu um alvo de 50, foi aonde eu abri a primeira igreja, foi no Aurene 1. Então lá já tem mais pastores, tem uma equipe maior, mais de 200 irmãos. O pastor André também tem mais de 200 irmãos. Então nós aqui somos um pouco menor, mas nós precisamos fazer 30 casas de paz.
como que é feita as casas de paz? Na casa de não cristão. Se for na casa do cristão, ele tem que chamar vizinho, porque não é célula. Célula nós faz na casa de irmãos de igreja. Mas casa de paz é para ir nas casas de pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas tristes, depressivas, pessoas com problema. Então eu queria que você a partir de hoje orasse. Domingo nós vamos ter outra palavra. Essa palavra de hoje foi maravilhosa. A Simone falou um testemunho bonito do trabalho que ela fez. Todas as casas de paz que nós fizemos, foi uma bênção. Vocês devem ter visto o testemunho da nossa irmã André, do irmão Almir aí no vídeo, né? E nós queremos que cada irmão anote o número ou o nome de alguém e a quantidade, número sim, quantidade de pessoas que você vai orar. Porque segunda-feira aqui na igreja, nós vamos ter o culto domingo. E segunda-feira nós já vamos começar a oração aqui no prédio. Porque no dia 1º nós vamos fazer um jantar na igreja. Vamos fazer o que na igreja? Um jantar. Onde nós queremos que você traga seus amigos. Esse jantar é de graça. Quem trouxer um amigo, uma amiga, um colega, não cristão, nós não queremos ninguém de outra igreja. Missionário, eu vou chamar uns irmãos da Assembleia. Não, os irmãos da Assembleia já estão congregando na Assembleia. Nós queremos pessoas que não têm igreja para a gente ajudar eles em oração. Tá bom? Então nós vamos orar segunda e terça, quinta e sexta aqui na igreja semana que vem. Nesses 4 dias e mais na quarta que tem culto, eu estarei aqui a partir das 7h30 da noite para a gente começar a orar e para a gente começar a passar para você como que é o passo a passo da casa de paz. Traga, por favor, papel e caneta para você anotar, para você aprender e para você anotar o nome das pessoas que você pretende que a gente vai nas casas delas, tá bom? Missionário, se eu não der conta de fazer casa de paz, se eu não conseguir ler a revista, note os nomes mesmo assim, que nós vamos arrumar pessoas para ir com você, ou até mesmo talvez eu irei. Eu e a missionária o ano passado fomos em 5 casas, né? Então tem irmãos que podem ir em 2, o pastor Emanuel também foi em mais de uma, outras pessoas, né? Então, anote o nome das pessoas que você quer abençoar, já vai orando por eles a partir de hoje, porque no dia 31 eu quero que você traga essas pessoas. Só no dia 31, missionário, não, você já pode começar a trazer de domingo, não tem problema. Mas no dia 31 é chamado dia do culto do amigo, onde nós estaremos fazendo um jantar depois do culto, e você vai trazer seus amigos. Se você trouxer um, maravilha. Se você trouxer 10, você só precisa me avisar. Missionário, eu vou levar 10 amigos não crentes. Nós vamos fazer janta para os 10 e para você. Tudo com 0,800. E não é comida ruim, não. Vamos fazer uma comidinha bem gostosa, que é para o seu amigo gostar e voltar outras vezes. Amém? Então comece a orar a partir de hoje. Segunda-feira nós vamos começar outro propósito com Deus, de oração, de jejum, né? E de treinamento aqui na igreja, que vai ser maravilhoso. Amém? Quem já tem a sua revista da Casa de Paz, não precisa adquirir outra. Mas quem não tem, eu trouxe algumas revistas, já está acabando. Eu comprei 200 revistas, não tem nem 30 mais, ó. Comprei 200. Passei 50 para o pastor André.